Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo a respeito sobre os comentários sobre os vídeos que eu estou fazendo sobre Moisés. Como eu falei para os irmãos, que eu ia começar a mostrar coisas que há milhares de anos estão ocultas. Por exemplo, o caso de Moisés. Pois bem, meus irmãos, é difícil de acreditar. Difícil. Acreditar em saber que a serpente, o dragão, o diabo, Satanás, era o próprio Moisés. Existem muitos comentários a respeito disso, perguntando: olha, mas o Messias falou a favor de Moisés. Quando o Messias falava com os hipócritas, os fariseus, saduceus, as 12 quadrilhas de Israel, as 12 quadrilhas, e disse: olha, se vocês creem em mim, vocês tinham que acreditar em Moisés, porque ele falou sobre mim. O que o Moisés falou sobre o Messias? Nada mais que quando o Messias aparecesse, era para matar eles. E o Messias falou na cara dos fariseus, saduceus, as 12 quadrilhas de Israel, que eles iam cumprir o que Moisés tinha falado a respeito dele. Que quando o Messias chegasse e se declarasse filho do Pai, ou para eles filho de Deus, conforme a lei de Moisés, deveria ser morto. E foi o que aconteceu. Muitos comentários, muitos e-mails chegando para mim perguntando sobre isso. Já está há mais de 2000 anos oculto. Os últimos que denunciaram Moisés foi o Messias e os apóstolos, nossos irmãos, os apóstolos. E meus irmãos, olha o que aconteceu com todos. Te pergunto, se todo o mal vem de Israel, uma pergunta, se todo o mal vem de Israel, de onde que vem o nome Yahushua, Yeshua, Javé, Adonai? Se todo o mal vem de Israel, te pergunto mais uma vez, Yahushua, Yeshua, veio da onde? Pense. Por que é tão difícil pensar? Está escrito, o Messias disse: é necessário morrer e, como uma criança, nascer e começar a aprender tudo de novo. Talvez você diga: ah, mas eu não preciso morrer e nascer de novo. Aí o que acontece? A maioria das pessoas saíram da religião evangélica ou da católica, saíram da religião, não morreram na carne e nasceram no espírito. E aí o que acontece? Erros. Aí, quando a pessoa sai do sistema evangélico ou católico, saindo, se ela não morrer e nascer como uma criança, como o Messias disse, para entrar no reino do Pai tem que morrer e nascer como uma criança, como vai descobrir a verdade? Aí as pessoas saem do sistema evangélico ou católico totalmente contaminado, e aí vai para onde? Para onde vocês acham que vai, meus irmãos? Não é para o judaísmo? Não é para as garras do dragão, da serpente, chamado diabo Moisés? Mais uma pergunta. Muitas pessoas dizem: mas Moisés falava com Deus de Israel. Eu te pergunto, tá cheio de pastor evangélico nos Estados Unidos, na Europa não, na Europa tem pouco, mas na América do Sul e na América do Norte, dizendo que fala com Deus. Com quem eles aprenderam isso? Não é com o diabo chamado Moisés? Agora, se você acha que eles falam com Deus, se você está dizendo que Moisés falava com Deus,
nas loucuras de Moisés, ele estava falando com Deus, que como o diabo ia falar com o diabo se ele era o próprio diabo. Agora, se você está dizendo que Moisés falava com Deus, então os pastores evangélicos da América do Norte e da América do Sul também estão falando com Deus. Estão escutando vozes, não é? Porque tem muitos pastores dizendo, eu escutei de Deus, eu tive uma revelação. Ué, com que eles aprenderam isso? Não foram com o pai deles, o diabo, Moisés? Tá vendo as coisas se encaixando as peças? Tá cheio de igreja aí evangélica no Brasil e na América do Norte aí que tá tendo revelação de Deus. Deus está falando com muitos pastores, eles estão escutando vozes, está falando com Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. E com outros falsos profetas. Estão entendendo as coisas agora, meus irmãos? É bem claro. Olha bem. Moisés falava com Deus. Os pastores evangélicos na América do Sul e na América do Norte também falam com Deus. Olha que impressionante. É impressionante isso. Eles falam com Deus. Notem. Se Moisés não inventasse esse truque de falar com Deus, que era ele mesmo que inventou esse truque, como ele ia manipular as pessoas? Não é a mesma coisa que os pastores evangélicos falam? Olha, eu sou um homem de Deus, então eu estou escutando a voz de Deus, ele me revelou. E aí assim os trouxas são enganados por eles, e aí segue esses pastores, cães do inferno, que só estão aí para roubar o dinheiro das pessoas e engana todo mundo. Estão entendendo as coisas, meus irmãos? O pai desses pastores evangélicos, do sistema religioso, principalmente do evangélico maçônico gospel e do Império Romano, catolicismo, é Moisés. Moisés não dizia, Deus me falou. Os pastores evangélicos na América do Norte e na América do Sul não falam a mesma coisa? Deus me falou. De quem eles copiaram? Pare e pense. Pense, meus irmãos. Pense. O Messias falou bem de Moisés. Aonde o Messias falou bem? O Messias só disse uma coisa, o que está escrito na lei de Moisés, ele falou de mim, que quando eu chegasse, ele ia me matar. Era isso que ele disse. Não falou bem nenhum. Ele só falou que o Messias, não se esqueça, o Messias sabia o que ia acontecer com ele. E quando ele chegou aqui, ele só falou, se vocês não acreditam em mim, como vocês vão acreditar em Moisés? Porque foi isso que ele escreveu sobre mim. Que quando eu chegasse aqui, aliás, um detalhe, é um resgate. O Messias nasceu na Galileia, era galileu, tem em todas as escrituras antigas ele é galileu, nas novas agora, esqueminha do sistema judaico, catolicismo, evangélico, para fazer fortuna, mudaram para judeu. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que o Messias nasceu na Galileia, ele era galileu, ele era um gentil. Satanás, Moisés, tinha seu povo. Era o judaísmo, os judeus, era o povo de Satanás. E as 12 quadrilhas. Tudo que saísse dos judeus era gentil. O Messias era gentil. Os apóstolos eram gentis. Nasceram aonde? Na Galileia. Galileu não é judeu. Parem e pensem, analisem, vejam a história. A Galileia era um país. Quem nasce na Galileia era galileu. Quem nasce na Judéia era judeu. O Messias era galileu, nasceu em Belém da Galileia. E aí o Messias escolheu 11 galileu, e aí uma cobra manipulada pelo diabo, chamado Judas Iscariote, judeu, se infiltrou para mostrar para o Messias permitiu que ele entrasse para mostrar para a gente quem realmente são as 12 quadrilhas de Israel e aquele povo. É um exemplo para a gente. E aí depois o Messias tira ele fora e coloca o nosso irmão Paulo, verdadeiro nome, Saulo de Tarso, que não é hebreu. Saulo é turco, nasceu na Turquia, em Tarso, na Turquia. Só que notaram, meus irmãos, que as pessoas que saíram do sistema evangélico, maçônico, gospel, da Igreja Católica,
voltaram para o judaísmo e agora quer transformar os nossos irmãos apóstolos em judeus. São galileus. Mas não, é judeu. Agora, daqui para frente, é judeu. Para e pensa, meus irmãos. Porcos irracionais, mente contaminada. Saíram do sistema evangélico, em vez de morrer e nascer e aprender como uma criança, não. Eles preferem ir para o Deus internet e ali o Espírito Santo internet mostrar para eles o que os judeus manipularam na história e deixaram aí para que quando saísse do sistema evangélico, maçônico, gospel ou da Igreja Católica, isse direto para o judaísmo. Uma armadilha perfeita que o diabo, Moisés, fez para pegar esse povo de cabeça fraca, fraco de espírito. Vocês, meus irmãos, que já estão entendendo o que eu estou falando, que eu, como eu disse, eu estou dando para vocês aos poucos, para vocês pensarem. Não esperem que eu vou dar um prato feito para vocês. Eu vou dar aos poucos e aí vocês vão pensar e vão pesquisar a verdade e vão descobrir muito mais coisas. É isso que eu quero, que vocês pensem, meus irmãos. Messias era galileu, os apóstolos eram galileu, o único era Judas Iscariote, que era judeu, e foi tirado, a fruta podre foi tirado. Então me diz, meus irmãos, em todas as escrituras antigas fala que os apóstolos eram galileu e o Messias era galileu. E aí, nosso pai enviou seu filho, enviou os apóstolos, enviou os profetas para ir lá na Judéia, no trono de Salomão, o primeiro trono do diabo na terra, para tentar tirar eles de lá. Vamos dar um exemplo melhor? O diabo montou um jardim do Éden para ele. Vamos dar um exemplo. Montou um jardim do Éden para ele. O templo de Salomão é como se fosse um jardim do Éden, algo perfeito para eles. Não para nós, para eles. E aí o nosso pai, o que nosso pai fez? Mandou os profetas ir lá, se infiltrar e tirar as pessoas. Depois mandou seu filho para ir lá tirar as pessoas. E aí o nosso rei, o Messias, escolheu os 11 apóstolos, um se ofereceu, Judas Iscariote se ofereceu, e aí depois ele tirou essa fruta podre e colocou Saulo, nosso irmão Saulo, que os povos hipócritas que saíram do sistema evangélico, gospel, maçônico, cabeça fraca, não querem saber a verdade, querem escravizar vocês, eles estão no erro e querem continuar a fazer vocês ficarem no erro. Saíram do sistema evangélico, maçônico, gospel, e agora tudo para eles em hebraico. Agora a língua de Satanás, diabo, Satanás, Moisés, o hebraico, agora é uma língua santa. O Messias agora não é mais galileu, ele é judeu. Ele falava hebraico. Os apóstolos eram galileu, agora é judeu, falam hebraico. Todo mundo agora é hebraico. Vocês vão cair nessas conversas fiadas, meus irmãos? Vocês são livres. Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Se libertem dessas porcarias. Vocês são livres e vivam a vida normalmente. Normalmente. Façam bem, o amor ao Pai, o amor ao próximo e toquem a vida de vocês, meus irmãos. Então, para responder as perguntas que fizeram do Messias falando bem de Moisés, ele não falou bem, simplesmente ele falou assim, ó: se vocês não acreditam em mim, como vocês vão acreditar em Moisés? Que ele escreveu sobre mim. Ó, ele escreveu: quando o Messias vir na terra e se declarar filho de Deus, filho do nosso Pai, a lei de Moisés, o que Moisés escreveu, o diabo, Satanás, era para matar o Messias. Um exemplo: Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. E o que Caim fez? É um exemplo. Nosso pai era Adão, um exemplo. Abel era o Messias. Caim era Moisés, o diabo, Satanás. Pensem, pensem. É um exemplo que o nosso pai deu pra gente. Pensem. Então, meus irmãos, só vocês pensar, fujam do hebraico. A língua hebraica é uma língua diabólica, é satânica essa língua. Já estou avisando vocês faz tempo, mas os hipócritas que saíram das religiões evangélica, católica e maçônica, gospel, tudo contaminado, não querem morrer e nascer como uma criança e aprender com as pessoas que o Pai envia para partir o pão verdadeiro, sem contaminação. Porque a maioria dessas pessoas que estão partindo falando do nosso Pai, do nosso Messias, estão totalmente contaminadas e infelizmente, é a verdade, eles estão totalmente contaminados, eles não querem morrer e nascer de novo do Espírito e aí começar a aprender como uma criança